Mas vamos começar o vídeo mesmo propriamente dito. Estava eu passando no Twitter ontem e eu vi essa notícia aqui. Indígenas têm papel central para Brasil ser superpotência verde. Quem diz? A Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que manda mais do que a presidente dos países, né? O que está acontecendo. Eu acho que, inclusive, é uma estrutura de governo que a maior parte de vocês desaprova, porque creio eu que a maior parte de vocês são soberanistas. Vocês defendem as fronteiras nacionais, que nós, enquanto povo, devemos ser a palavra final das decisões da nossa nação. A Europa começou com esse bloco econômico, né? Foi crescendo, moeda comum, isso, aquilo, outro. Eu gostei. A Comissão Europeia fica até me questionando, né? Para que elegeu o Macron? Para que eleger lá a galera na Espanha, Portugal, etc. Para quê? Tem aqui a Comissão Europeia, manda de cima para baixo. Eu achei engraçado algumas palavras que eles utilizam. Não basta ser uma potência, é uma superpotência, né? Para encher a bola, para o cara que vota no Lula ficar feliz e ficar lacrando nas redes sociais. Só que eu pergunto para vocês, gente, o que seria, vamos até esquecer o super, o que seria uma potência verde? O que uma potência verde faz? Como é que se uma potência verde coloca comida no prato brasileiro? Como é que uma potência verde cria empregos, sabe, com bons salários? Como a população brasileira se beneficia com uma potência verde? Na minha cabeça, uma potência verde é aquele país que aceitou colocar grilhões, porque não é nem algema, né? É um grilhão, aquelas bolas de ferro gigantes, você não consegue nem andar, para você não desenvolver, não ter um parque industrial, porque você vai estar sempre limitado, né? Por sua capacidade energética, pelo bem do planeta. Se você tiver energia extra, é melhor que você venda, transforma em hidrogênio verde, venda para os europeus, porque eles já têm lá um parque industrial sensacional. Muito interessante. Mas enfim, Renato fala, Ursula von der Leyen é presidente da Comissão Europeia. Teremos alguma manifestação dos parlamentares em defesa da soberania do território brasileiro? O nosso Congresso chega a fazer xixi no chão quando o parlamentar europeu está no Brasil. Só seremos algo quando perdermos esse complexo de inferioridade. E normalmente é assim, né? Uma babação de ovo, de um lado para o outro. O mais engraçado é que a turma da esquerda, eles chegaram com aquele discurso, né? Contra o imperialismo. Será que o Lula vai entregar o nosso país em troca de um prêmio Nobel? Hoje é o dia que o Celso Amorim tá indo para Oslo, se encontrar a galerinha lá do Nobel, né? Para tentar articular, ver se o Lula pode ou não ganhar o prêmio. Eu quero relembrar uma coisa que aconteceu no final do mês de maio. Isso aqui é uma entrevista sobre o Klaus Schwab. É uma matéria sobre o Klaus Schwab. Brasil pode ser uma potência ecológica. Potência ecológica, superpotência verde. Eu acho que está falando da mesma coisa, né? Perceba como é que essa turminha enxerga o Brasil. O Brasil parece que deve continuar sendo a fazendinha deles, né? Fica aí bonitinho, deixa que a gente desenvolve, né? Bons empregos, muita indústria, muito trabalho. Vocês ficam aí, né? Bem verdinho, com muitos créditos de carbono. Beleza, tá anotado. A Úrsula, ela fez esse tweet aqui, que deu uma circulada nas redes sociais, falando o seguinte, que em 16 de fevereiro, boa ligação com o Dilma, estamos ambos empenhados em fortalecer a parceria União Europeia-Brasil, notadamente levando o acordo do Mercosul à linha de chegada e intensificando nossa luta conjunta contra o desmatamento. Ansiosa para visitar o Brasil em breve. Gente, na boa, sem querer torcer contra, existe alguma chance real desse acordo União Europeia-Mercosul, existe alguma chance disso trazer algum benefício para o Brasil? Um acordo que está sendo negociado por essas partes. Eu queria muito acreditar no Dilma. Eu queria muito, mas vendo quem está no meio, eu espero com fé em Deus que esse acordo não saia do papel. Eu acho que o Brasil vai se arrepender amargamente nos próximos anos. Aí eu fui dar um bisu a mais, né, para ver o que essa Úrsula falou. Ela concedeu entrevista para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tá cheio de contatinhos agora. Indígenas têm papel central para o Brasil ser superpotência verde, afirma von der Leyen. Eu acho que, inclusive, ela está falando sobre a questão do marco temporal, né? Porque ela está puxando, né, o papo dos indígenas para ser marco temporal, né? Para ser superpotência verde. E aí ela virá ao Brasil, não só para falar desse acordo, não só para falar da agenda verde, mas também vai falar sobre tecnologia
e combate a desinformação. Se contrair, né? Quem sabe com alguns parlamentares, alguns grupos, né? Vejam só, falar com Lula, dar algumas ideias, quem sabe. Tem uma regulamentação das redes, ele não desapareceu. Ele está ali longe dos bastidores porque facilita um pouco o trabalho do Orlando Silva para continuar, né, lutando em torno do tema, continuar trabalhando sua proposta, e parece que ele ganhou um concorrente. Caso ele não consiga, algumas pessoas estão procurando outros caminhos para seguir, né, com essa agenda. E quem comenta sobre isso é o Estadão. O governo tem plano B para o pele das fake news. Aí diz assim: o governo já trabalha em um plano B caso o PL 2630 não seja aprovado a tempo das eleições de 2024. Uma das hipóteses é apoiar a tramitação do novo Código Eleitoral, que já é aprovado na Câmara, que está parado no Senado desde 2021. A proposta, entre outras coisas, cria punição para quem divulgar ou compartilhar fatos que sabe serem falsos ou gravemente descontextualizados com o objetivo de influenciar o eleitor. Coisa que eu acho engraçado. Ontem, no Twitter, eu vi alguém postando a foto daquele... Não é um outdoor, sabe? Mas de um mural bem grande que colocaram num prédio lá no sul do Brasil. Se lembra a comparação esquerda e direita? E o que eu acho engraçado é o seguinte. A turma da esquerda, né, da picanha, moveu uma ação contra mim, não porque eu estava divulgando, mas porque eu trouxe em vídeo um tweet da Folha de São Paulo, onde a Folha de São Paulo tinha colocado na capa, né, a foto de capa, o outdoor, né, o banner, o mural, chame do que for. Então é bem complicado no Brasil se determinar o que é mentira, o que é verdade, etc, tudo mais. E conhecendo o PT, naquele contexto do que a gente está comentando, que a esquerda vem tendo dificuldades para se manter no poder, se perpetuar no poder. A população está começando a acordar em diversos países, vendo que a coisa não está indo bem, seja na Alemanha, que a gente comentou recentemente, seja na Espanha, seja também em Portugal, seja no Chile. Nos Estados Unidos, o Biden vem encontrando alguns percalços no meio do caminho. Com fé em Deus ele vai perder. Pelo amor de Deus, o Biden de novo não. E tá aí. E a turma agora tá preocupada. Vamos criar aqui. Vai por esse caminho. Se não consegue no 2630, vai por aqui. Menos mais essa proposta não tem dar dinheiro pra Rede Globo, né? Aquele financiamento maroto para o jornalismo profissional. Antes de avançar aqui, ainda pensando aqui sobre a Wanderleia, tem uma visita que podia ter algum deputado protestando. Não queremos você aqui. Mas aí pensa, qual é o teu problema com essa mulher? O cara fala, pô, tô com ela porque ela tá vindo aqui, sabe, dar pitaco no Brasil, não é a primeira vez. Onde é que tá a nossa soberania nacional? Ela tá vindo aqui fazer o quê? Falar sobre mercado de carbono, impedir o Brasil de se desenvolver, já não basta o que aconteceu em Amapá? Sentar a bolacha. Da mesma forma como foi com o Maduro. Com o Maduro todo mundo gritou. Agora vem a Wanderleia, que é tão malvada quanto, a turma fica meio quieta. Continuando. A gestão do Dilma trabalha, na verdade, em várias frentes. Eu falei, tem plano B, C, D, E, para dar nem prestar. Uma outra frente que eles estão trabalhando é o ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, preparando uma minuta de uma nova proposta mais enxuta. No outro, o relator da matéria, Orlando Silva, esboça alterações que poderiam ter apoio no Congresso. O governo já admite que qualquer saída demandará um órgão fiscalizador em que o executivo seja minoritário. Os zongueiros, no final do dia, vão participar, vão tomar conta. No final do dia, a gente vai estar numa situação muito ruim, de qualquer jeito, né? A população vai estar de forma muito ruim. É que o PT quer ter o controle em suas mãos. Além disso, também tem expectativa aí do executivo que o judiciário, ao se debruçar sobre a questão do marco civil, o Planalto acha que o judiciário pode ser ainda mais rigoroso do que o que está sendo proposto, e aí as big techs podem querer negociar um meio termo antes do julgamento. A observar. O que eu sei que sobre regulamentação das redes, continuam surgindo matérias. A imprensa continua mantendo o assunto no ar sem falar de PL 2630. Pega um tema assim diverso, coloca no meio, né, traz aqui, papapá, mas não sai da zona. Esbarrou no Código Penal não é comédia. O limite do humor é a lei.
Vocês vão me falar que isso aqui não tem a ver com liberdade de expressão? Com PL 2630? Não, esse conteúdo aí não pode estar online. Esbarrou na lei? Que lei? Tem muita coisa que é subjetiva. Ainda mais falando de piada. Mas o humorista Marcos Veras acha que não. O que eu achei engraçado é que é assim, ó. Veja como essa galera é democrata, flexível. O humor tem ideologia? O humor é progressista. O humor é do progresso. A extrema-direita é contra o progresso. Não gosto de taxar direita e esquerda, sabe? Porque existem os extremos. Se a esquerda propõe pautas progressistas, o humor é de esquerda. Se a direita sóbria, a direita do bem, tipo Alckmin, tipo Kassab, tipo Kim Kataguiri do MBL, propõe pautas progressistas, o humor é de direita. Agora tem que ser progressista. Você pode ser o de esquerda que finge que é de direita, tipo PSDB, ou você pode ser de esquerda assumindo que é de esquerda. Essas duas opções, mas tem que ser de esquerda. É só assim para você poder ser sóbrio. As pessoas são múltiplas e mudam de opinião, ainda bem. Quando a pessoa fala é só humor, ela diminui o humor é potente, não é irresponsável. Eu entendo que com amigos íntimos em um bar você pode até falar os maiores absurdos. Agora, com o microfone na mão, você tem responsabilidades. Tá bom. Aí o Sakamoto pegou o evento no dia de ontem, né, a passeata, para falar o seguinte, que a violência contra a população aí diversa, a diversidade, pode ser reduzida com o pele das fake news. Aí lá, parte tantas no texto, a parte mais relevante para mim, ele fala o seguinte, ó. O Brasil precisa aproveitar esse período de respiro para garantir a regulação das plataformas. Não se sabe se a esquerda vai continuar no poder nos próximos anos. É agora ou nunca. Tem que ir, porque é agora ou nunca. Mas tudo bem. Vamos avançando. Nos últimos dias, estourou um escândalo lá na Colômbia. Gustavo Petro, aliado do Dilma. Bem alinhadinho essa agenda ambiental. Transição energética, diversas coisas, né? Como um bom comum na imperialista. Né? Bem wokezinho. Aí, olha que engraçado. No meio dessa confusão toda, que o Petro tá apanhando igual uma véia, até você viu lá que a Progressive International tava, a gente comentou esse vídeo, movimentando aí tipo um abaixo-assinado, né, em apoio a ele, contra um golpe moderado que ele estava sofrendo, quando tava com apoio da Glaze, do Stedley, do MST, do Boulos, né, eles iriam assinar. E aí o Metrópole solta essa notícia, ó. Lula parabeniza presidente da Colômbia por um cessar-fogo com a guerrilha. Galera lá que toca o terror mesmo pra valer. Pior que as Farc, que é a LN. Agora acabou. Acabou, olha só que negócio bacana, né? Graças a Deus, paz para o país. Aí o Dilma falou, parabeniza a Colômbia, em particular o Petro, pelo acordo de cessar-fogo com a LN. Um passo fundamental na construção da paz para os povos latino-americanos e uma reafirmação da vocação de paz da América do Sul. Tá bom. Aí olha que engraçado. Gustavo Petro vai assinar em Cuba acordo histórico de paz, turma do ELN. Mas por que em Cuba? Por que não assina na Colômbia? Aí a Ana Prestes, que é de esquerda, ela é do PCB, se eu não estou enganado. Estou em dúvida agora qual partido é. Mas partido de esquerda, extrema esquerda. Ela compartilha a notícia em espanhol e fala assim, ó. Petro sabe que o papel de Cuba é fundamental para a pacificação da Colômbia. Por quê? Porque Cuba manda no ELN, é um braço, Foro de São Paulo atuando. É muito importante que a América do Sul tenha um presidente da estrutura de Petro, que não tem melindres para reconhecer o papel dos governos de Cuba e da Venezuela na América Latina. Já botou até a Venezuela no meio. Tem que reconhecer todos. Tá bom. Aí o Maduro também comemorou o ocorrido. Felicitamos o Petro e o ELN pelos acordos alcançados no terceiro ciclo de negociações de paz em Havana. Negociação de paz em Havana. Da Venezuela, como sempre, ratificamos nosso apoio restrito ao processo de diálogo que contribua para alcançar paz definitiva e verdadeira a favor do povo colombiano. Você vê, todo mundo de caminho social, manga comprida de botão.
A mesma roupa que o Lula gosta de usar. Né? Todo mundo combinando com o Lula. O Lula lançou a moda. Aí o engraçado tá aqui, ó. Pra mim, quem matou a charada foi o Leonardo Coutinho. Esse sim é um repórter investigativo e um estudioso da América Latina. Tem um livro muito interessante aí sobre o Hugo Chávez. Ele fala assim, ó. Olha que engraçado. O Gustavo Petro ganhou uma ajuda em tanto, né, da turma do LN, para produzir pautas positivas, justamente quando enfrenta acusações de que sua campanha presidencial foi pesadamente financiada por alguns cartéis de coisas irregulares, né, ilegais. Realmente, ninguém solta a mão de ninguém. Vocês não acham engraçado isso? O país está vivendo um caos há anos. Há anos que a Colômbia vinha tendo presidentes mais à direita. Bastou entrar um presidente de esquerda, a paz chegou. E a paz vem no período que o Petro tá para cair. Falou, ó, precisamos, para tentar encobrir as denúncias. Vamos trazer uma pauta positiva? A população está cansada de toda a violência, né, etc, que vai acontecer. Não, agora o Petro trouxe a paz. Essa turminha do barulho é engraçada. Aí você vê, ó, o que é que está acontecendo no período. Petro é investigado após denúncias de financiamento ilegal de campanha eleitoral. A investigação é a mais recente reviravolta em um escândalo político que desestabilizou o governo de Petro em um momento que o primeiro presidente de esquerda da Colômbia tenta aprovar um trio de projetos no Congresso, né? A reforma trabalhista, previdenciária e da saúde. A investigação vai apurar os possíveis autores de crimes relativos ao financiamento de campanhas eleitorais de fontes públicas. Comentamos essa história, teve vazamento de áudio, a pessoa falou que meu áudio foi manipulado. Não negou o áudio, falou que foi manipulado, mas assumiu que a voz é dela. Já teve um caso aí do filho do Petro, também que apareceu antes. A esquerda é a mesma coisa em qualquer país. E bastou acontecer, já ganhar apoio. Vem aqui, meu amor, eu te amo. Vamos todo mundo dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. E quem vai voltar mais uma vez ao Brasil, Alberto Fernandes. Tá precisando de dinheiro, vai ter eleição. O clima tá horrível para ele. Você vê, ó, o presidente da Argentina vem aí de novo. Alberto Fernandes vai vir ao Brasil pela terceira vez no início do governo do Dilma. Logo após o périplo por Paris. Já teve em Brasília, no fim de maio, no dia 2 na reunião bilateral, no dia 30 no encontro conjunto com 10 países da América do Sul. Será o 4º encontro com Lula só este ano. Sim, ainda tem a visita do petista a Buenos Aires em janeiro. Lula continua empenhado em ajudar financeiramente a encrencada Argentina. A Argentina esta que quer entrar no BRICS. O BRICS que o governo Lula quer impedir a entrada de mais países. Não é uma incoerência? Tá meio estranho, né? É porque ajudar a Argentina não é um problema pro Biden. O Brasil quer ajudar, ajuda aí Lula. Agora, acabar com o BRICS é uma das prioridades do Biden. Então, o Lula não pode ajudar o BRICS crescer, né? Então ele tá vendo aqui como é que ele pode fazer para continuar ajudando seus amigos do Folha de São Paulo sem, né, melindrar todo mundo, sem melindrar o Biden. Aí você vê, ó, por que o Alberto Fernandes está tão preocupado? Notícia fresquinha do final da noite de ontem. Argentinos imigram ao Brasil em número recorde em meio à crise pós-pandemia. Inflação derrete poder de compra no país vizinho e traz imigrantes, sobretudo para sudeste e sul brasileiros. Para especialistas e fontes diplomáticas, a cifra ligada a uma demanda represada pela pandemia, mas está atrelada ao agravamento da economia local. E o que é que o Fernandes quer? Um dinheirinho. Argentinos que chegaram ao país em 2022 citam esse fator como prioritário. A crise foi o efeito desencadeador, diz Canova, que trabalha com eletrônica e refrigeração e está há um ano no Brasil. Olha como estão as coisas, né? Quem poderia imaginar que a esquerda iria quebrar um país? Só falta agora falar que a culpa é do imperialismo americano. Mas tudo bem. Saiu uma nota bem interessante, uma entrevista do Celso Amorim. Só quero mostrar para vocês 2 perguntinhas. A manchete é aquela ali, ó. Celso Amorim. Estamos apostando na melhora da Venezuela.
Papo vai, papo vem, começa, aí fala assim rapidinho, né, um pouco sobre o governo, do Dilma, etc. Aí começa a falar de Venezuela, sobre Maduro ter vindo aqui, tudo mais, PPP. E aí a headline, né, que tá entrevistando o seu Amorim, pergunta assim, ó, discussão não é nem tanto se o governo brasileiro deve ou não manter um diálogo com Maduro. Esse não é o ponto, mas sim sobre reabilitá-lo como democrata. Deveria o Lula reabilitar para o mundo o Maduro como um democrata? Seu gatekeeper fala, não, eu estou dando o selinho de verificado para o Maduro. Ele agora voltou a ser do bem. Para você, Maduro é um democrata? Aí o Celso Amorim fala, olha, eu não gosto de ficar fazendo essas definições. Você perguntaria, o Trump é um democrata? Não sei. O Brasil tinha que manter boas relações com o Trump, se for o governo? Tem. Então é isso. Olha o exemplo que ele usa, o Trump, um presidente americano. No momento em que os Estados Unidos está tendo que rever aí, né, o que vai fazer para conseguir um pouquinho mais de petróleo, já que parou de negociar com os russos. Tá a Venezuela logo ali embaixo. Quem sabe seja a hora de retirar as sanções, poder voltar a comprar, que agora, em nome da democracia, seja a democracia planetária, por causa do conflito, que não pode ajudar, seja porque a democracia também voltou na Venezuela. Né? Olha só, o Lula reabilitou o Maduro. Aí depois pergunta de novo, rapaz, Oliver Stuckel, lá da FGV, ele disse que a declaração do Dilma em relação à Ucrânia não muda a realidade da Ucrânia. Só que a fala do Lula em defesa do Maduro muda a realidade da Venezuela, porque tá falando que, pô, o cara é um democrata. Então você tá mudando. Você tá validando o cara. Então o cara não, o cara realmente é presidente, onde ele tá lá. Vai ter eleição agora, né? Não é golpe, etc, tudo mais. E aí? E aí? Na medida em que envia a mensagem ao presidente venezuelano de que ele pode continuar reprimindo opositores, não teria sido melhor o Dilma simplesmente ter evitado falas a favor de Maduro como democrata? O Celso Amorim fala assim, não cabe a mim comentar a atitude do Dilma? Acho que essa atitude dele é de estimular a constante melhora, de trazer para o âmago latino e americano, sul-americano. Acho que esse é o objetivo dele. Sobretudo, isso se dá em contraponto ao isolamento da Venezuela, que não contribui nada. O Lula está reabilitando o Maduro como democrata porque o isolamento da Venezuela não contribui nada. O Lula tem que fazer esse contraponto. Você pode dizer que as ações do Maduro tiveram tais e tais características, mas talvez o que causou mais prejuízo à Venezuela foi a adoção de sanções violentas, bárbaras, em relação ao povo, piorou muito a situação econômica. Ou seja, temos que retirar as sanções. Agora, com a ligeira melhora, uma ligeirinha flexibilização que permite à Venezuela retomar a produção e exportação de petróleo, voltaremos a ser felizes de novo. Continuo com a minha tese. Na hora que o Dilma tiver que escolher entre o Foro de São Paulo e o BRICS e o Biden, o Dilma vai escolher o Biden. Mas quando ele puder ajudar o Foro de São Paulo, vai ajudar. O que é que o Biden mais quer nesse momento? É achar um novo parceiro para comprar petróleo. Sem nenhuma sombra de dúvida. Tá aí, ó. O papel do Dilma é ser o gatekeeper do Biden. Não, eu vou validar, darei o selinho de verificado para o Maduro. Vamos continuar observando. Pegando aqui o gancho na Venezuela, pra gente falar do próximo tema, isso aqui me deixou relativamente preocupado. E tem uma coisa, pessoal, que eu acho que vocês precisam refletir. Eu não digo vocês todos, mas assim, eu vi alguns comentários no Twitter, eu entendo em partes, e eu acho que aqui é exatamente o que aconteceu lá atrás com o Brasil. Abraça uma medida que pode não ser a melhor, porque tá tão ruim que é o modelo Tiririca. Pior do que tá, não fica. A situação na Venezuela é caótica. Meu Deus do céu. Aí o Trump, em um discurso que ele fez na Carolina do Norte, eu vi o discurso, ele realmente falou que tá aqui na CNN, a CNN não distorceu. Falou assim, o Trump disse que teria tomado a Venezuela e pegado todo o petróleo, se tivesse sido reeleito. Fala isso mesmo no discurso. Quando eu saí, a Venezuela estava prestes a colapsar. Nós teríamos tomado o país e pegado todo aquele petróleo. Seria ótimo. A declaração foi feita durante uma convocação do Partido Republicano na Carolina do Norte.
O ex-presidente criticou ainda a compra da commodity venezuelana por parte dos Estados Unidos, dizendo que o país está enriquecendo o ditador, abre aspas. Mas agora estamos comprando petróleo da Venezuela. Então, estamos enriquecendo o ditador. Vocês acreditam? Ninguém consegue acreditar nisso. E o petróleo deles é um lixo, é horrível. O pior que podemos pagar. Deixa eu ver se coloquei aqui o vídeo. Não coloquei não. Uma coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Trump realmente falou isso. No primeiro, assim, a maior parte das pessoas que eu vi comentando falou, rapaz, melhor. A mãe vai tirar o Maduro de lá. Pior do que tá, não fica. Agora essa fala é meio complicada. Sabe por quê? Porque se você valida o que o Trump disse, isso mesmo, vai lá, toma o petróleo, né, invade o país, etc, tudo mais, você tá validando ele. E se o Biden vencer, ou algum candidato de esquerda vencer, e ele se achar por direito, sei lá, invadir o Brasil, tomar a Amazônia? Vamos pensar, sei lá, 2026. Bolsonaro se elege, volta, né? Aí vamos pensar que o Biden vença. Aí daí passa o ano 2026 inteiro, 2027, o Biden ainda é presidente, a Amazônia tá pegando fogo, patrimônio mundial do planeta. E aí? Se o Biden falar, não, vamos entrar, vamos pegar. Que é melhor, né? Bolsonaro tá destruindo o planeta. Você pode falar, pô, mas nem dá pra comparar o que Bolsonaro tá fazendo, é tudo mentira, fake news e tudo mais. Só que o mano é esse, né? É a narrativa. E a coisa vai crescendo, 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 crescendo. Então tem algumas ideias que validá-las, elas podem se virar contra a gente no dia seguinte, né? Aquela história. Primeiro, levaram o cara lá. Não me importei, não era comigo. Aí depois foi aquele cara. Então, temos que ser coerentes. Se a gente defende a soberania, tem que defender a soberania. Isso não significa defender o Maduro. Se o Trump queria entrar lá, etc, tudo mais, cara, mas pra quê? Vai tirar o Maduro? Tira. Agora, pegar todo aquele petróleo, porque, pô, deixa o petróleo pra população. Certifica lá que a democracia mesmo de verdade voltou ao país, vai ter eleição, os venezuelanos vão poder escolher livremente quem eles acham que vai ser um bom presidente, e eles se viram lá. Não tem que o Trump pegar o petróleo de ninguém. Deixa lá, o petróleo é deles. A mesma coisa que vir tomar o litro do Brasil, tomar o nióbio do Brasil. Se bem que o nióbio do Brasil já foi tomado há muito tempo, né? Até por setores privados da economia brasileira. Mas enfim. E é pra terminar com a notícia engraçada. O único jornalista que vai ler tudo que ele publica lá na Veja. Hugo Marques. Adorei essa manchete. Foro de São Paulo combate o imperialismo, mas cobra inscrição em dólar. É um contrassenso, né? A turma aqui diz que vai desdolarizar, mas tá lá. Formalmente, o encontro tem o objetivo de integrar os países, de discutir políticas de proteção à natureza, além de combate contra os efeitos que a esquerda chama de neoliberalismo, apesar da versão imperialismo dos Estados Unidos. Os organizadores estabeleceram uma taxa de inscrição de $250 americanos para cada partido e de $50 para cada participante individual. A esquerda e a sua hipocrisia. Tem isso aqui, antes de avançar. É aquela coisa, né? Não, parece que tem algumas coisas que não tem como melhorar. Tem que já era óbvio que isso ia acontecer também, né? Pois bem, o amigo da Marina Silva foi alçado ao papel de liderança do Grupo Soros. O Jorginho Soros se aposentou e agora ele concedeu todo o controle aí pro filho dele, o Alexander, o amigo da Marina. Tem foto junto com ela lá na reunião de Davos no ano de janeiro. O Haddad também tem. O Haddad ainda tirou a foto com o Alexander e o Malloch Brown, que é o chefão da Open Society. E o Verdivaldo fez até piada, né? Foi o seguinte: parabéns ao Alexander Soros por essa conquista impressionante e suada. É fácil ser cínico em relação à sociedade, mas quando você vê alguém ter sucesso por seus méritos, por pura coragem, trabalho duro, determinação, é inspirador e restaura a fé na justiça social. Tá sendo irônico, né? Porque ele recebeu tudo de mão beijada do pai, nunca bateu um prego na barra de sabão. E depois o Verdivaldo continua falando o seguinte, ó: de acordo com todos os relatórios, Alex é mais político que o pai dele. Ou seja, vai piorar. Turma que achava que quando o Soros se fosse a coisa ia melhorar. Não. Vê o filho dele. É pior ainda. O que significa que ele usará sua fortuna imerecida de vários bilhões
para influenciar a política global a moldar ainda mais a vida das pessoas. Infelizmente, ninguém pode relatar isso, pois é proibido mencionar sua influência. Nos Estados Unidos, ninguém vai falar sobre isso, e no Brasil, né? Ainda mais aqui que é amigo e financia. A Open Society está financiando, né? Tá apoiando, financiando não, palavra forte. Está apoiando o projeto Planeta em Transe da Folha de São Paulo. Ah, Brasil. Agora chega a parte engraçada. Melhor parte do vídeo de hoje. Ontem eu vi essa notícia aqui, ó. Lauro Jardim. Faria Lima já ama Haddad, tanto quanto amava o Palocci. Também como é que não ama? Toda a agenda econômica do governo tá saindo do seio da Faria Lima. Só o encontro dos melhores. Só os melhores banqueiros do Brasil. O Haddad fala com todo, amigo de todos. Brother do Sidney da Febraban. Podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Haddad, inclusive, meu Deus, até a turma aí dos bancos de investimento, aquele que tem 2 letras só, o Haddad troca o WhatsApp assim, ó, coladinho. E aí eu já falei pra vocês, mas já várias vezes, teve uma vez que eu fiz um tweet falando, ó, pode esperar, no final de semana, vai ter, até o final de semana vai ter uma nota do Lauro Jardim passando pano pra alguma coisa do Haddad. Dia seguinte já tinha, não lembro se foi o início aí do arcabouço fiscal, etc e tudo mais. E na época eu expliquei por que o Lauro Jardim. Muita gente não entende o funcionamento do jornal. Espero que tenha tempo para comentar algumas coisas sobre isso lá no Monark hoje. Quero levar a situação da Folha de São Paulo. Quando você vai olhar o jornal, você tem o site, quando você entra, tem lá notícias diversas. É as notícias mais clickbait que tem, que o jornal quer clique. E você tem você tem as mega colunas, exemplo, economia. Você vê as notícias de economia junto. Política, meio ambiente, cotidiano, social. E aí, dentro dessas colunas grandes, dessas mega colunas, você tem os colunistas, que têm as suas próprias colunas. Então, por exemplo, a Folha de São Paulo tem a coluna Painel, que as notícias do painel vai ter na página de política, mas quem gerenciou o painel, a sucursal lá, é o Fábio Zanini. Aí tem lá a turma que escreve com ele. Na do Estadão, a coluna do Estadão agora estava com a Mariana Carneiro um tempo atrás, agora está com a Roseane, acho que é assim que se fala, Roseane Kennedy. Aí tá ela, tá a Júlia Linda, mais uma turma, que é a turma dos bastidores. Aí você vai pro Metrópolis, tem a do Guilherme Amado, ele, Bruna Lima, Eduardo Giroto. Acho que é isso, é Barreto. Eita, Eduardo, agora esqueci, é com O. Aí tem a do Igor Gadelha, ele, Gustavo Zucchi, uma turma lá. Aí tem o Paulo Capelli, o Petrônio Viana, tem o Rodrigo Rangel, com a Sara Teófilo. Aí você vai no Bastidor, que tem, é só com uma única lá de política. Aí você tem na Veja, que é o Robson Bonin, o Gustavo Cortez da Veja, do Estadão, não tô a dúvida agora, mas tá lá também, tem a turma. Aí quando você vai na Globo, você tem coluna de política de bastidor, você tem a Malu Gaspar, tem ela, tem uma Fábio Moura. Você tem a Bela Megali, só escreve ela, não tem ninguém, é só a Bela Megali na dela. Você tem mais quem? De política de bastidor, só esses dois, e o Lauro Jardim. O Lauro Jardim é que tem a maior equipe. Tem ele, João, José, que é o nome do cara agora. Tem a Nayara, não lembro. E mais uma turma lá. E o Lauro Jardim. Quando você olha bastidores, que essas fofoquinhas de política, todos comentam. Só que cada um é meio focado numa besteirinha. Um focado na outra, um focado aqui, tititi, tá. A Mônica Bergamo, além dessas fofocas, ela também na Folha de São Paulo, né, fofoca de política, ela também falou algumas coisas do âmbito cultural, que ela escrevia sobre isso lá no passado. Ela vai soltar muita coisa ligada ao PT. Ela, o Caio Junqueira na CNN também, tem uns contatos bons. Quando você vê você pega quando o Lauro Jardim, você vê assim ela de forma frequente, a maior parte das notícias do mercado financeiro estão na coluna do Lauro Jardim. Então, se você quer saber as fofoquinhas do mercado financeiro, a turma vai olhar o Lauro Jardim. Você quer criticar um grande empresário? Solte uma notinha no Lauro Jardim. Vai estar lá, vai bater, vai doer, vai ser confusão. Você quer saber sobre as fofoquinhas do Sérgio Moro? Lê a coluna da Bela Megali. Agora que não tem mais o Mainardi, o Cláudio Dantas, o Mário Sobrino antagonista, vai estar lá. Eu leio essa turma todo dia, eles seguem um certo padrão. Então o Haddad também não é besta. Alguém avisou o Haddad, Haddad, você vai ter que fazer esse meio de campo com o mercado financeiro. Vire amigo do Lauro Jardim. E dito certo.
tá lá. É sempre a passação de pano, rasgação de seda e no máximo o Haddad sendo colocado de vítima. Porque ele nunca erra aos olhos do Lauro Jardim. Aí tava lá, né, que a Faria Costa tratando ele contra o Palocci, diz um banqueiro. Lembra a admiração que a turma tinha com o Palocci, mas ainda tem um disclaimer. A comparação entre ambos, claro, só vale pelo encanto do mercado com o ministro. Nunca pelo quesito ético, né? Bem entendido. O Haddad só tem o que é de melhor no Palocci. A ética não. O Haddad é um cara porreta. Falei, beleza, né? Mercado financeiro, Haddad. E já tem um tempo que eu venho acompanhando algumas discussões na esquerda. E eles falam, rapaz, o Haddad traiu a gente. A esquerda que não tá passando pano pro Lula, né? Que eles falam com todas as letras. O Haddad é um liberal. E realmente é. Eu falo pra vocês, pessoal, vocês não são liberais na economia. Vocês são conservadores na economia e nos valores. Vocês são qualquer coisa. Vocês acham que vocês são a turma do bom senso. Eu acho que vocês são. E fui pesquisar algumas coisas, né? Pra tentar explicar pra vocês por que o mercado financeiro gosta tanto do Haddad. O mercado financeiro, o liberal no Brasil é a mesma coisa do liberal nos Estados Unidos. É a mesma coisa dos liberais lá na Europa. Eles só mentiram para vocês em 2018, porque como o PT estava caindo, e o Temer não ia para a eleição, eles acharam que eles podiam cooptar o apoio de vocês para voltar ao poder. Aí eles falaram, não, na economia vocês são liberais, a gente defende que o PT, sabe, não tenha mais o controle das estatais. A turma da direita só não queria ver o PT. Os liberais, não, eles queriam privatizar tudo a preços bem baratos, para eles comprarem, né? Comprar sem gastar dinheiro nenhum de preferência e ganhar gordos dividendos. Só penso dessa forma. Liberal só quer saber quanto dinheiro ele vai conseguir ganhar. Se ganhar o dinheiro, tá bom. Brasil não tem vez. Aí eu fui pensando no Google, né? Haddad neoliberal. Tinha um texto que eu tinha encontrado, até encontrei, mas acabei que eu nem precisei utilizar ele, que eu achei coisa muito melhor. É um texto até recente, do dia 29 de maio. É um canal, tem um blog de esquerda que chama Disparada, ele também tem um canal no YouTube. Ele falando aí que, meu Deus do céu, como é que a turma tá surpresa com o Haddad. Só que aí dessa pesquisa eu achei essa nota. Olha que interessante. É de 28 de setembro de 2018. 2018, eleição contra Bolsonaro. Conheça os neoliberais cotados por Haddad para governo de conciliação com os golpistas. De olho na aprovação do mercado, Haddad dá muitos sinais aos banqueiros e a todos os golpistas. Promete governar junto com eles e ajudar na reconstrução do regime. Uma reconstrução à direita do degradado e golpeado regime de 88. Enquanto isso, Bolsonaro oferece elogios à tortura, que pobres pagarão mais impostos que os ricos. A turma da esquerda, você vê, escreve com ódio, né? Com fígado. Em que planeta os pobres pagariam mais imposto? Mas tudo bem, né? O Bolsonaro está prometendo isso. O PT tenta expropriar a raiva do golpe da extrema-direita. Aos banqueiros não faltam sinais de paz e amor. Conheçam quem são os interlocutores de Haddad para agradar a Bovespa e Wall Street. Aí o texto vai lá para frente, né? Vou trazer os nomes. Já os nomes específicos. Primeiro deles, Marcos Lisboa, dono do INSPER, think tank neoliberal, que Haddad foi dar aula. Foi subsecretário da Fazenda no governo do Dilma. Depois, foi diretor do Itaú. A gente já falou do Itaú. Na matéria recente do Disparada, que eles falam sobre porque eu não me espanto que o Haddad é um liberal, ele fala sobre o Marcos Lisboa e ele fala sobre o Samuel Pessoa, tucano de carteirinha, membro do Instituto Milênio, bancado pela Globo, ex-representante do Brasil no FMI e igualmente formulador da Ponte para o Futuro, desconversou a jornalistas que será ministro, mas confirmou sua contribuição na governabilidade de Haddad, desde que ocorram as reformas antipopulares que ele defende. Diz matéria da Infomoney, muito similar ao do Valor, Pessoa diz que nem sondado foi para ser ministro de Haddad. Sou leitor do Alckmin. Como se isso fosse algo... leitor do Alckmin, o vice do Dilma. Mas tá bom. A gente vai chegar no Alckmin hoje. E o PSB. Mas isso anos atrás. Olha o outro. O que é que tá tendo no meu computador que tá subindo ali o
A barra do Windows. Ah, tá. O pendrive entrou e saiu. Luiz Carlos Trabuco Cap. Quem é esse? Presidente do Conselho de Administração do gigante das finanças, Bradesco. E quando eu vi esse nome, eu falei, peraí, esses dois primeiros não tem tanto destaque assim. Só que todos os próximos nomes da lista, eles estão nos holofotes nos dias atuais. Essa matéria foi de 2018, 5 anos atrás. Luiz Carlos Trabuco Cap. Vamos lembrar algumas notícias com ele dos últimos meses? Primeira delas. Para Trabuco, escolha de Haddad, sinaliza a intenção de mediar naturais conflitos na condução econômica. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco afirma que a indicação do Haddad para a Fazenda sinaliza perfil que olha para o equilíbrio entre as demandas sociais urgentes e a responsabilidade fiscal. Em 2018, o nome que já era apontado como interlocutor do Haddad com o mercado financeiro. Em 2022, elogia, fala, bota o Haddad, bota que é nosso, bota que Haddad é nosso, tá fechado com os bancos. 9 de dezembro também. Haddad vai mediar conflito pela via pragmática, diz o Trabuco do Bradesco. Aí o tempo passa, aí você se pergunta, rapaz, como é que os banqueiros estão passando pano para aquele arcabouço fiscal indefensável que nem o Meirelles passou pano, que apoiou Daniela Landau, que até os economistas do PSOL reclamaram. Trabuco vê Haddad sereno e firme sobre a questão fiscal. O presidente do Conselho do Bradesco afirma que celeuma sobre juro e meta fiscal arrefeceu. Haddad, não se preocupe, você não será fritado, estamos do seu lado, desde que a nossa agenda, daquele jeitinho, siga avançando. Trabuco pede paciência a críticos da política fiscal e diz que o Brasil não pode ser refém de dogmas. Não, gente. Eles estão muito presos a dogmas. Não. Confia no PT. Confia no plano do Haddad. É tudo nosso. Tudo nosso, nada deles. O Trabuco falou isso em 4 de maio, quando foi inaugurado, né, sei lá, o chá de revelação do Conselhão do Dilma, que, por sinal, o Trabuco faz parte. Então, assim, a turma que tá aí agora, gente, não existe frente ampla. Essa turma sempre foi amiga. Até isso é mentira da imprensa. Até a história da frente ampla é mentira. E também fala que a Neca Setúbal tá no meio. Antes de falar dos outros nomes da matéria de 2018, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar só um tiquinho no tempo. Haddad cogita deixar o PT e flerta com o partido de Marina. Isso aqui aconteceu em 2015. O elo entre Haddad e Marina tem sido a educadora Neca Setúbal, que tá no conselhão do Lula, com que o prefeito mantém contato desde o período em que ocupou o Ministério da Educação. Na mesma época, Marina era ministra do Meio Ambiente de Lula. Algumas semanas atrás, ela foi procurada pelo secretário municipal de Educação, o Gabriel Chalita. Era parceiro do Haddad, brother. Secretário de Educação do Haddad, né? Gabriel Chalita. Sabe o que é o Chalita? Chalita é o cupido da aproximação de Alckmin com Lula. Essa notícia é de 10 de janeiro de 2022. Aí só pra vocês sentirem o drama. Um ano antes, meses antes. 1º de outubro de 2021. A improvável aliança entre Haddad e Alckmin. Quem é que vinha tentando aproximar os dois? O Alckmin e o Haddad? O escritor Gabriel Chalita, amigo de ambos, tenta a aproximação entre os dois. Sempre a mesma turma. Mesma turma. Aí, nesse meio tempo, aí de pesquisando algumas coisinhas, na verdade, a mesma matéria. Haddad custa deixar o PT e fleta com o partido de Marina, né? Aí lá pra frente da matéria, eles falam assim, ó. Além de Neca, as consultas de Haddad incluem um grupo restrito de intelectuais e acadêmicos e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Um dia te falaram que o PT e o PSDB eram inimigos, né? Nossa, o Lula e o FHC, eles almoçaram juntos na casa do Nelson João Bento, daquela foto dando soquinho de máscara. Meu Deus, é a frente ampla. Que frente ampla, gente? Essa turma sempre foi amiga. Eles só dividiram o Brasil entre eles. Aí depois fala assim, ó, o flerte do prefeito com os tucanos não se restringe ao FHC.
o Haddad, né? Olha só, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teria oferecido ao Haddad a possibilidade de ingressar no PSB. Ou seja, o Alckmin era do PSDB, mas, gente, olha só, o Alckmin ofereceu pro Haddad ir pro PSB, que é o partido que ele tá hoje. Ou seja, é a mesma coisa. Mesma coisa. PSDB, PT, PSB. O Alckmin manda o PSB. Não, eu costuro ter que me falar porque eu tenho amizades. Tenho amizades lá dentro. Essa é a frente ampla. A frente ampla de um partido só, com vários nomes diferentes. Aí também achei essa nota interessante, né? Eu botei depois, por favor, peçar esse negócio aqui também. Marina rebate Dilma sobre bancos. PT tem visão autoritária de esquerda. Marina saiu em defesa de Maria Alice Setúbal, né? A NECA, amiga da Haddad, que tá no conselhão do Dilma. E coordenadora de seu programa de governo. Boa Marina, candidata dos banqueiros. Afirmou que o PT se vale de uma visão autoritária de esquerda ao tratar o papel de NECA em sua campanha. Marina afirmou que em 2010 foi Dilma quem recebeu o maior montante em doações do Itaú. Na verdade, a instituição financeira destinou igualmente 4 milhões para Dilma e para José Serra. É a mesma coisa. PT e PSDB é a mesma coisa, doa por dois. E eu achei essa nota aqui também dos tempos que a Rede Globo, passando pano pro PT, óbvio, né? Atacava a Marina. ONG de Marina é financiada por dono da Natura e herdeira do Itaú. Lá, né? Os principais doadores foram o dono da Natura, Guilherme Leal, e a educadora herdeira do Banco Itaú, Maria Alice Setúbal, a NECA. Essa informação a gente já comentou em outros momentos, mas ver uma nota da Globo falando isso sai do nível, né, de teoria da conspiração e fala, não, aqui, ó, é a Globo que tá falando. A turma que tá toda hoje junta. Toda, sem exceção. Eu acho que, inclusive, o Guilherme Leal tá no conselhão. Achismo. Tem que dar uma olhada, né? Que tem muito nome lá dentro. Aí, voltando para aquela nota de 2018. Os nomes que vão ajudar o Haddad, né? O trânsito com Wall Street, mercado financeiro, a Faria Lima. Bernard App. Ô, rapaz. Secretário especial da reforma tributária. Do Dilma. Da reforma da regulamentação do mercado de carbono, imposto do PECAD. Ele mesmo. Vamos relembrar. Mas antes. Em 2018, Esquerda Diário falava o seguinte, ó. Tal como Marcos Lisboa, também foi secretário no governo Lula. Depois ingressou no mercado abrindo a empresa de rating, empresas especializadas em especulações na bolsa de valores e chantagem contra os países para que garantam o pagamento da dívida pública. Palavra da esquerda. Foi um dos principais assessores econômicos de Marina em 2014. Marina é o bastião da regulamentação do mercado de carbono. Ou seja, realmente está fechado com a Marina, né? Campanha apoiada pelo Itaú, naquele momento em que tinha como uma das suas principais propostas a autonomia do Banco Central. Outro ponto que eu falei para vocês, eu não sou nem a favor nem contra a autonomia do Banco Central. Eu sou a favor do Banco Central, né, que trabalhe pelo melhor do Brasil. Não vejo porque o sempre sabe, é autônomo, logo é melhor. Por quê? É só se tornar autônomo. Eu acho que é a típica pauta que grande parte da direita apoia com medo de ser um banco que vai sofrer influência política, principalmente do PT. Mas tudo bem, você vê, ó, é pau da esquerda. Tem alguma maracutaia. Gente, não tem como a esquerda apoiar a autonomia do Banco Central. Isso é uma pauta só com aspectos positivos. Tem que ter alguma coisa no meio para valer a pena apoiarem isso. Mas vamos lá. Bernard App. Já era amigo do Haddad. Marina, ó. Ixi, tem 2014. App diz que imposto do carbono é discutido na reforma tributária. Tá aí. Aí não é só do carbono. Vai ser aquele imposto do pecado em cima de produtos que façam mal para a sua saúde. O problema é o que é que faz mal para a saúde, né? Você pega o exemplo do ovo. Ovo é quase assim, mês faz bem, mês faz mal. Nesse mês faz bem comer todo. Nesse mês aqui só pode comer uma gema no dia, né? No outro mês não come ovo não, que não faz bem para a sua saúde. Aí depois muda de novo. Carne vermelha, faz bem ou faz mal? Não sei, né? Vai ter mais imposto? Eu sei a resposta, mas não sei o que a imprensa pensa. Então, quem sabe é a imprensa, né? Os cientistas. Tá no governo. Mas estão surpresos porque o mercado é o maior defensor do SG.
é o mercado financeiro. A agenda ESG é literalmente você atropelar a soberania nacional, o poder legislativo do país e você avançar com a agenda inteiramente via o mercado de capitais. Isso que está acontecendo. Isso é ESG. É você, Congresso, eu não preciso de vocês. Vão atropelar por aqui. Vão me impor de cima para baixo, sem votação. É mais fácil taxar carbono dentro do novo imposto. Tá aí. Regulamentação do mercado de carbono vem na reforma tributária, que a Marina está prometendo desde janeiro. Tá lá no Atlas Brasileiro, kimpan.com, só pegar. E lá no tema Relações Internacionais, tá lá. Está no subtema Davos. Vai estar lá a Marina falando isso daí. Já dia 2 de janeiro, acho que a Marina fala sobre isso. Depois fala quando vai em Davos também. O tempo foi passando. Depois lá na FEComércio, a Marina reafirmou a regulamentação do mercado de carbono. Tá toda a turma aí. Ah, é a frente ampla. Até dizendo, a EPA enfatizou que o governo Dilma defende a medida que visa a taxação de atividades poluentes. Se a proposta avançar, combustíveis fósseis estariam entre os produtos onerados. Com este modelo, você pode ter uma alíquota mais alta para combustíveis fósseis e uma menor para renováveis, que eu acho que alguns setores também vão gostar. Outro nome, que ia ajudar o Haddad, com trânsito, né, com mercado. Sobrinho do Lula, sobrinho de consideração, né, José Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar, o herdeiro do Império Industrial da Conte Minas, outro cotado como ministeriável de Haddad. Caso não seja ministro que possa, tal como seu pai, atuar como uma ponte com a Fiesp e com os bancos. Uma ponte, porque naquele momento a Fiesp estava na mão do SCAF. Mas tentar diminuir, né, a rejeição da... Você lembra do pato da Fiesp lá no impeachment, que fez uma pressão gigantesca contra Dilma? Então, fazer uma ponte. Onde é que o Josué Gomes está hoje? Na presidência da Fiesp. Meu Deus! Tempo passa, tempo voa. E são as mesmas pessoas. Em 21 de abril, o senador Ciro Nogueira, que fica aí dando risada na rede social, mas está perdendo o controle para a Febraban e o mercado, né? Eles ficam fingindo que eles tocam a agenda econômica, quando quem está tomando conta são os neoliberais, que um dia a esquerda fingiu combater. Falava assim, ó, na campanha... O presidente da Fiesp sobe no palanque a favor de Lula. Faz manifesto pela democracia como se fosse independente. Eleito, Lula o convida para ser ministro. Recusa, mas agora ganha sua recompensa. Numa triangulação, a empresa chinesa que estava para ser tributada pelo governo brasileiro, após viagem a Pequim, decide investir nas empresas do presidente da Fiesp. Praticamente quebradas. A democracia não tem preço? Será mesmo? Aí tava ali, ó. Shine, que anunciou um investimento de 750 milhões no Brasil, fecha parceria com empresas de tecidos de Minas Gerais. Qual? A Conte Minas e a Santanense. A empresa do presidente da Fiesp anuncia parceria com a Shein para a produção no Brasil. Aí, né? Após crise na Fiesp, Josué enfrenta a manifestação por atraso de salário na Conte Minas. Falência da Conte Minas faz crescer rumores de fechamento da Compete Tecidos Santanense. Agora com a Chay, tudo vai melhorar, né? Você vê aqui, ó, a época. Conte Minas dispara 100%. Maior alta desde maio de 2006. Oh, rapaz. E o tempo passou. Enquanto isso, aqui foi o dia seguinte. As ações da Conte Minas, 330% a mais em 2 dias. Imagina a tua empresa valia 10 milhões. Depois de fechar esse acordo, 2 dias, começou a valer 10 milhões, 33 milhões. Mas só picanheiro sabe fazer essa mágica. Shine. BNDES é um dos maiores acionistas de empresa escolhida para a produção nacional. Aí, gente. Só pega aqui o banco da Shine. Esse aqui foi postado agora. Ó. Os grupos da Shine, empolvorosa, porque tá todo mundo sendo taxado. Haddad, você me prometeu. A postagem viralizou bastante e a picanheirinha, né, a Bic Moller, como uma boa picanheira, apagou a postagem. Valeu. Esse tweet foi excluído. E o Otávio diz assim, foi exatamente o que prometeram. Dá tempo? Dá tempo de comentar. Mas antes de avançar, vocês não são liberais na economia. Vocês são conservadores. Vocês são defensores do bom senso. Liberal Haddad. É o José Gomes, é o Trabuco. Eles não estão defendendo políticas, né, de tomar a propriedade, acabar com a propriedade privada. Pelo contrário, eles estão tomando medidas, né? Ficar até quieto.
ficar até quieto. Ia falar sobre mais confusões. Olha aqui. Já falei pra vocês, não morro de amores pelo Roberto Campos Neto. Não morro de amores. O entrosamento de Campos Neto e Fernando Haddad. Meu problema com o Roberto Campos Neto, sabe onde aí começa? Quando ele resolve fazer um inventário de carbono para saber quanto carbono o Banco Central está emitindo. Irmão, pelo amor de Deus, né? Um banco. Tá emitindo o quê, cidadão? Não é indústria, não é uma... Demais. Depois disso daí ele também curte, né? Uns indicadorzinhos ESG, fica nessa conversa mole. Tá de olho. Roberto Campos Neto? Liberal. Liberal, óbvio. Existe algum tipo... Ele tá mais próximo da turma conservadora do que dos comunistas? Sim, isso sem dúvida. Mas para falar que a gente vai pensar igual em todos os pontos, não vai. Tanto que você vê, né? Como um bom liberal, ele consegue conversar com outro liberal como o Haddad e ficar entrosado, junto e misturado. E não é clickbait não, gente. Isso aí mesmo. A esquerda reclama que o Haddad se vendeu pro Campos Neto. E a imprensa diz que estão trabalhando junto. Eu acho engraçado. Não a esquerda toda, né? É parte da esquerda. Os petistas, eles continuam, aqueles perfis maiores, né? Eles continuam batendo no Roberto Campos Neto. Não porque eles estão contra, mas porque eles precisam criar o bode expiatório. Mas a militância, né? Aquela esquerda mais raiz. Ali, ó. O Haddad traiu a esquerda. O Haddad tá colado no Campos Neto. Já trouxe pra vocês algumas postagens, por exemplo, da questão do arcabouço fiscal. A esquerda, a raiz, ficou puta da vida. Falou, acabou a esquerda. O Haddad aí sepultou a esquerda, né? Isso nunca visto na história do Brasil. Como é que pode? O Haddad nos traiu, uma pauta histórica. Como é que você fez isso, Haddad? Outro ponto que eu acho que segue mais ou menos na mesma linha. Eu tirei a foto. Né? Porque eu não vou botar aqui negócio pra não ter tipo confusão. Porque tem pessoas pequenininhas na foto, né? Então não é pra ficar mostrando, etc e tudo mais. Enfim, você deve ter visto uma foto. É uma foto que tem um pai, a mãe, dois meninos, segurando uma bandeira lá que criança existe, né? Essa coisa lá, da diversidade. E aconteceu no dia de ontem. E foi um tópico que gerou muita discussão na direita, exatamente pelo fato que a tal parada teve um certo apoio financeiro do governo do estado do seu Tarcísio. Antes de falar um pouco mais sobre isso, a Tsuka fez alguns comentários que eu acho que dá inclusive para você ampliar. Falei de uma forma mais ampla. Ela fala assim, ó, sobre essa foto. Não foi a escola que obrigou a turma a ir, não foi o estado que obrigou a turma que está na foto a ir, foram os pais. Foram os pais, né, família, que levaram? Interrogação. Se sim, é a consciência dos pais que precisa ser despertada. Base. De baixo para cima. De baixo para cima, de baixo para cima. Base. Aí, essa postagem aqui do Holiday, eu acho que tá passando pano. Passando pano. Eu reconheço um passador de pano, que eu também passo pano. Me assumo. Muita gente jogou pedra no Tarcísio. Antes de eu dar os meus comentários, o Holiday comenta o seguinte, né? Algumas considerações são importantes sobre o suposto patrocínio do Tarcísio a tal parada. Primeiro, a verba de pouco mais de 700 mil já estava prevista no orçamento que foi votado no final do ano passado, antes do Tarcísio ser governador. Eu não fui atrás de checar essa informação, né, nos pormenores para ter certeza que esse plano estava sendo aprovado. Segundo ponto. Descumprir, alterar ou ignorar o orçamento pode gerar crime de responsabilidade e, consequentemente, impeachment. Creio, assim como a primeira informação, que isso aqui também tem certo sentido. Não acho que o Holiday estaria todo errado. Terceiro. O valor é absolutamente ínfimo perto do orçamento do governo do estado de São Paulo. Isso aqui eu já não acho que é o argumento, né? Não é porque é pouco dinheiro que ela pode gastar. Esse argumento eu acho que não foi bacana. 4. O dinheiro é quase que exclusivamente para estruturas básicas, em qualquer evento de grande porte, como segurança, ambulâncias, grades de proteção, entre outros. Beleza. Se o governo ignorasse a parada, provavelmente seria obrigado a destinar a verba por meio de ação judicial, e o governador certamente seria alvo de inquérito do MP por institucionalização de alguma confusão ou qualquer outra invencionice. Conhecendo o Brasil, vendo o que a gente vê na imprensa, eu não acho que o Holiday está de todo errado também a falar sobre isso. Acho que também faz certo sentido. Depois ele fala assim, criticar o Tarcísio por isso é absolutamente desnecessário. Isso só gera mais caos na direita, em um momento que precisamos focar nas prioridades. Um chefe do executivo precisa escolher bem as brigas que vai comprar,
de preferência que escolha as que têm chance de vencer. Esse item 7 eu tendo a concordar bastante. Escolher as brigas, né, que vai comprar. Esse caso, para entender ele realmente do início até o fim, eu acho que a pessoa realmente tem que saber se a verba realmente já estava destinada. Falaram que isso foi destinado ano passado. Tem que checar isso aí bonitinho para ter certeza. Agora, quando o Holliday fala assim que criticar o Tarcísio é absolutamente desnecessário, eu não sei se a palavra é a correta. Não sei se vejo dessa forma. Ele diz que só gera mais caos na direita. Também não sei. Em um momento que precisamos focar nas prioridades. Quais seriam essas prioridades? Eu acho que ainda, em algum momento, em algum ponto dessa trajetória, o Tarcísio ele vai ter que ser relembrado de algumas coisas. Vai ter que ser relembrado. Agora, óbvio, tem críticas e críticas. Tem a turma que quer algum tipo de explicação e tem a turma que, óbvio, também quer tirar algum tipo de lasquinha da situação para falar, isso aqui, aquilo outro, isso é tudo mais. Sempre tem aquela briguinha, né, para ver quem tá certo no final do dia, para meio quem vai direcionar a direita, etc, tudo mais. Vocês sabem que isso acontece e também é do jogo, não tem nada de errado. Agora, aquela coisa. Eu não acho que se você realmente está criticando a situação do Tarcísio, do que está acontecendo, meu Deus do céu, nesse momento... Gente, a vida do Tarcísio vai continuar andando numa boa. Ele só vai estar sendo criticado, ele no máximo vai refletir sobre isso. Não acho que isso vai interferir de forma, meu Deus do céu, o Tarcísio vai começar agora a perder na Lesp. Não acho que é assim. Ele tem uma base relativa na Lesp. O Tarcísio possivelmente vai ser candidato à reeleição em São Paulo. Não acho que por causa de uma crítica dessa, as pessoas vão votar nulo ou vão votar no PT. Alguém vai votar no PT porque criticaram o Tarcísio nesse momento? Eu acho que não. Eu acho que o grande ponto que entra é o seguinte: as prioridades. Essa crítica, ela vai levar algum... A mesma coisa que ele fala assim, ó. Um chefe precisa escolher bem as brigas que vai comprar. Eu não acho que isso é uma briga para você considerar que não está comprando a briga. A questão é a seguinte: onde é que vai chegar? Tem algum tipo de organização com isso daqui? Vai chegar onde? Beleza. Fez aqui a reclamação. O que é que se espera dele? Que não faça mais isso? Não fez mais isso, tá resolvido. É só isso. Esse é o grande ponto. Onde a turma tá querendo chegar. Muitas vezes as pessoas dão alguns tipos de direcionamento, fazem algum tipo de comentário que são meio vazios. Um comentário que traz uma reflexãozinha, só pra gente fechar o assunto, é do Ebert, que fala assim, ó. A pergunta não é quanto o governo do Tarcísio tá dando pras pautas, né, diversas, ou está dando para momentos pró-vida. O governo age por força de lei. Por isso a pergunta é: o que cada movimento, seja o Provida, seja da diversidade, está fazendo para conseguir apoio e verbas governamentais? O que cada lado está fazendo? Se as pautas, né, diversas recebem dinheiro público, é porque seus ativistas conseguiram criar espaço na sociedade e no governo. Se o movimento Provida não recebe a mesma atenção, é porque não consegue transformar sua aceitação pública em política de governo. Mas por que não consegue? A realidade é que muitos movimentos, né, diversos, eles são técnicos e politicamente mais preparados, mais articulados, eles remam a favor da maré. Mas é mais fácil usar o resultado para queimar Tarcísio do que apontar a causa. Assim o público continua iludido e os alarmistas com audiência garantida. Essas postagens aqui foram do dia 10. Isso aqui não é de ontem, após a confusão. O Ebert já tinha dito isso aqui porque já tinha sido levantado alguma coisa em relação ao dinheiro do governo do estado que estava sendo depositado. Mas as dificuldades são maiores para os pró-vida. Sim, remar contra a maré é mais difícil. Por isso é injusto queimar um político por não fazer sozinho o que uma sociedade inteira não consegue fazer, que é contra uma maré histórica de inversão de valores, ódio à vista, etc. Tudo mais. Aí vem o próprio final. Em tempo 2, o governo Tarcísio parece haver mais chance para bons projetos dos setores pró-vida do que havia na hegemonia tucana. A questão é: os políticos e as lideranças pró-vida estão bem articulados? Onde estão os projetos? São bons? Tem alguém atrapalhando injustamente? Eu não acho que o Tarcísio está eximido de qualquer tipo de culpa. Ele só não tem como sozinho resolver tudo. Não, beleza, etc, tudo mais. Só que assim, enquanto, na minha visão, minha humilde visão, enquanto a direita não conseguir transformar esse grande apoio que ela possui em um poder de ação real, que seja de atrair pessoas com a caneta para o nosso lado, ou seja, fazer com que a caneta se mova, a gente vai ficar nesse ciclo eterno de reclama, 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 reclama. É tentar entender como é esse processo decisório que realmente aconteceu,
como interferir nesse processo decisório, sem uma das forças, o governo do estado de São Paulo não adianta negar. Tem Tarcísio, tem um bloco que eu acho que não é um bloco tão grande assim, se você parar para olhar assim, os secretários que foram indicados, que são mais à direita. Você tem um bloco mais ligado ao Kassab, tem aquelas pessoas que realmente eram próximas ao Tarcísio, conhecidas de longa data. E assim, o que é que está faltando para a direita? Está faltando da direita? É má vontade do governo, etc, tudo mais. E aí a discussão na rede social, ela fica naquele âmbito, né? Que um aponta o dedo, aí outro fala, você está criticando sem razão. Ah, você que está passando pano. Aí fica naquela discussão, o povo briga e a gente não chega em lugar nenhum. Não acho que essas discussões são assim, não ajuda em nada. Não, pode ajudar. Acho que desde que começa a fazer alguns questionamentos e as pessoas não tratem um tema com ironia, sabe? Para tentar queimar o coleguinha, para tentar passar a perna em um, a perna no outro. Mas acho que são questionamentos importantes. Eu mesmo questionei recentemente com o Tarcísio e com o Klaus Schwab. Eu falei, na minha cabeça, não tem necessidade. Qual é a necessidade de se encontrar com o Klaus Schwab? Qual é a necessidade do Tarcísio convidar o Algol para vir no Brasil? Não vejo necessidade disso. Cara, deixa o Algol lá se explodir. Quero lá vir pro Brasil. Mas no final do dia, é uma coisa também que eu já falei algumas vezes. Falei, ó, o Tarcísio não vai ser perfeito. Não vai. Eu acho que segue muito essa linha que o Albert falou. Pô, a gestão do Tarcísio, creio que é muito melhor para algumas pautas do que foi a hegemonia tucana. Acho que em diversos pontos o Tarcísio está muito. Eu acho que o Tarcísio até está mais perto da direita em termos de governo que o Roberto Campos Neto. Mas o Tarcísio é aquele conservador. Não. O Tarcísio é muito mais liberal do que conservador. Isso não torna ele uma pessoa ruim. Ai, vamos abandonar o Tarcísio, nos traiu, etc. Tudo mais. Também não acho que seja por aí. Acho que tem que encontrar aquele meio termo, né? Entre a crítica maluca e, sei lá, não criticar por nada que está acontecendo. Acho que a situação, ela realmente ela vai de encontro àquelas pautas básicas que a maior parte da turma mais conservadora, né, acha que é importante para a sociedade brasileira. Mas enfim, não acho que isso aqui vai ser o fim do mundo. Não acho que as pessoas vão brigar. Não acho que as pessoas vão torcer o bico pro Tarcísio. Não acho que o Tarcísio vai se revoltar agora, vai se filiar no PT. Pelo amor de Deus, né? A turma tem que se acalmar um pouco. Tá muito nervosa. Muito nervosa. Também é entendível, né? Um Dilma no poder, meu Deus do céu. Deus nos acuda. Mas é isso. 1h10. Não sei o que acontece comigo. Queria comentar sobre esse assunto, né? Polêmica de ontem. Mas é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Se gosta do meu trabalho, depois do meu canal. Tamo Tony, valeu. Tem o Pedro na descrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com. E estarei hoje lá no Monark, né? Espero que eu possa ajudar em alguma coisa a gente que tá aqui mais à direita. E é isso, galera. Fui.